Fala galera, aqui é Davi Mesquita e no programa Impacto de hoje nós vamos falar sobre sucessão apostólica. Esse é um assunto que rendeu bastante discussão aqui no Brasil, no cristianismo brasileiro, nos últimos tempos. A discussão era mais ou menos nos seguintes termos: existem apóstolos hoje ou a gente só pode considerar apóstolos aqueles que estão narrados na Bíblia e que foram designados por Jesus? É claro que a resposta parece bastante óbvia. Aqueles que Jesus levantou eram de fato apóstolos e a autoridade deles é total e completamente inquestionável. Mas hoje em dia nós temos apóstolos, nós temos pessoas que exercem a mesma autoridade e que têm a mesma designação por Deus, foram designadas da mesma forma por Deus como apóstolos. Acho que essa discussão ela começa a ficar embromada, ou começa a ficar complicada, justamente porque a gente não entende muito bem o significado da palavra apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado, aquele que é comissionado para uma determinada função, o enviado de Jesus no caso, porque se Jesus escolheu 12 apóstolos, então ele estava enviando essas 12 pessoas. Mas os apóstolos bíblicos, eles têm outras designações também. Completar as escrituras por meio das cartas e das suas narrativas e ser testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. Foi para isso que eles foram chamados por ele. Além das funções que os apóstolos exerciam também nas escrituras, mas que não eram exclusivas deles, como levantar igrejas e levantar lideranças, cuidar das igrejas, visitar as igrejas. Isso não eram atribuições exclusivas dos apóstolos, mas eram exercidas por eles também. O grande problema que eu acho que motiva toda essa discussão é que hoje existem pessoas com essas atribuições últimas, né? Essas atribuições de visitar igrejas, de cuidar de igrejas, levantar lideranças, e praticamente toda a denominação cristã, praticamente todo o grupo cristão tem um corpo de liderança que mais ou menos faz isso, como que se fosse uma última instância para resolver problemas do grupo. O grande problema de evocar o título, de chamar para si esse título, é que essas funções acabam sendo adicionadas àquelas que são normais do que poderia ser um apóstolo hoje. Há pessoas que levantam igrejas, as pessoas que cuidam de dificuldades e que levantam lideranças, mas elas não podem ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Elas só podem ser testemunhas disso pela fé. Além disso, a própria Escritura em Apocalipse nos deixa claro que não pode ser acrescentado nenhuma revelação, não no sentido de entendimento, porque é claro que novos entendimentos a respeito daquilo que Deus nos diz sempre são acrescidos, porque a revelação de Deus é progressiva, mas não são acrescentados novos livros na Bíblia escritos por apóstolos nenhum. Não existem apóstolos designados por Jesus hoje com a mesma função, com o mesmo serviço, com o mesmo ministério que os 12 que foram levantados por ele pessoalmente no seu tempo na terra, não é? Mas se valendo do título, homens talvez mal intencionados, talvez ignorantes, talvez enganando-se a si mesmos, talvez intencionalmente enganando pessoas, acabam assumindo esse título, certo, de apóstolo, e usando o título, eles evocam para si uma autoridade que as escrituras não deram. Os pais da igreja, aqueles que iniciaram a igreja como a gente conhece, logo após a morte dos apóstolos, para eles era bem claro que a sucessão de autoridade na igreja não acontecia por meio de novos apóstolos, mas ela acontecia por meio dos presbíteros e pastores locais das igrejas. Isso era bastante natural para eles. Essa era uma dúvida que eles não tinham. Não se levantaram novos apóstolos depois da morte de João, da morte de Paulo, de Pedro, daqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. E fica no ar a seguinte pergunta: se você não tivesse um título na igreja, se você não fosse chamado de pastor, nem de presbítero, nem de líder, nem de ministro, nem de diácono ou qualquer outro nome, você ainda exerceria o seu serviço na igreja? Será que o título que você tem é mais importante do que a função
que você exerce, o título nos traz um certo reconhecimento. Quando você usa um título, você se torna reconhecido por aquilo que você faz. Mas se você não recebesse reconhecimento nenhum, você ainda serviria na igreja? Bom, esse raciocínio é muito melhor desenvolvido pelo reverendo Augusto Nicodemos nesse trechinho do curso fiel de liderança que eu vou deixar logo após esse vídeo aqui. Aliás, se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero, ou se você cuida de uma comunidade, enfim, se você quer se aperfeiçoar na liderança da sua igreja, essa é uma recomendação para você. Faça o curso fiel de liderança. O preço é bastante acessível e os assuntos são muito, muito interessantes. Os professores do curso de liderança da Fiel são caras reconhecidos, nomes conhecidos e pessoas que têm muita autoridade no assunto que eles falam, estudiosos mesmo, gente de gabarito. Os cursos têm excelente custo, são reconhecidos em diversos cursos de teologia e tem a vantagem de ser cursos online, então você pode fazer dentro do seu ritmo e dentro da sua possibilidade de horário, no conforto da sua casa, digamos assim, não é? Ou em qualquer outro ambiente que você puder estudar. Então, cara, muito facilitado, os cursos são realmente muito legais. Faz já a sua inscrição, se você quiser saber mais informações, acesse o link aqui na descrição e fica por dentro dos cursos online da Fiel. E esse textinho que eu estou deixando aqui no final do reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre os apóstolos, não é? Falando sobre a sucessão apostólica, é do curso de líderes da Fiel no assunto História da Igreja. Então é um vídeo muito interessante, cortei um trechinho curtinho para vocês, confiram aí, se vocês quiserem ver só o trechinho, tem o link na descrição também. Eu vou ficando por aqui, já está bem tarde, esse vídeo ficou mais longo do que eu queria, mas se você está gostando desses vídeos que a gente tem feito aqui com o Ministério Fiel, confere também os nossos canais pessoais, deixa um comentário pra gente aqui. O meu canal é Davi Mesquita, youtube.com/Davi Mesquita, que falo sobre cultura, pós-modernismo e evangelho. Tá aqui na descrição e o link tá aparecendo na sua tela também. Um abraço, até o próximo vídeo e fique com o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre sucessão apostólica. Valeu, tchau! E aqui, finalmente, Abraham Kuyper, na sua obra The Work of the Holy Spirit, que já está traduzido em português, a obra do Espírito Santo, ele afirma que produzir o Novo Testamento foi a obra mais importante que os apóstolos e seus associados fizeram em sua vida, mais do que sinais e prodígios e pregações que proferiram. Paulo alcançou muito mais vidas e influenciou muito mais a igreja do mundo todo com sua carta aos Romanos de que com as pregações que fez em vida e os milagres que executou. É por meio de seus escritos que os apóstolos continuam a falar em nossos dias, e é nesse sentido que a igreja é apostólica. Ela se baseia e se guia pelos escritos deles, os quais, usados pelo Espírito Santo hoje, são usados pelo Espírito Santo hoje para a realização da vontade de Deus. Queridos, então, a nossa conclusão dessa segunda parte, ou seja, quem foram os sucessores dos apóstolos historicamente, apesar de que na parte que vem nós ainda vamos falar um pouquinho da história, mas ao analisarmos o período imediatamente pós-apostólico, nós percebemos que a estratégia dos apóstolos foi escolher presbíteros, homens com determinadas qualidades morais e habilidades específicas para o trabalho, que eram escolhidos de entre a congregação, as congregações, por voto das congregações, pela supervisão dos apóstolos, e que eram instalados, ordenados, consagrados para fazer a obra de pastoreado, evangelização, instrução, preservação dos escritos apostólicos, defesa da fé, instrução dos novos convertidos e edificação da igreja naquilo que havia sido transmitido pelos apóstolos. Então, essa era a maneira pela qual os apóstolos entenderam ou pretenderam que a obra deles haveria de ser concluída. À luz disso, portanto, não há nenhuma base hoje para a reivindicação de alguns de que existe uma linha sucessória que começa nos dias de hoje na função do bispo ou do papa ou de qualquer apóstolo moderno
e que vai historicamente até os apóstolos. Porque a sucessão apostólica se faz não por uma linhagem pessoal e histórica, mas espiritual e doutrinária, por pessoas que estão afinadas com a doutrina apostólica, qualquer parte do mundo, qualquer denominação que ama, abraça os escritos apostólicos, aí você tem a sucessão apostólica. Em presbíteros e pastores que recebem esses escritos e os propagam, defendem e ensinam como sendo o fundamento da igreja. Aí você tem a sucessão apostólica, que é espiritual e doutrinária, mas não histórica e pessoal. Amém?